Boa tarde, queridos. Shalom, tudo bem com vocês? Bom, passando aqui para gravar um vídeo, falar sobre essa canção que está dando polêmica aí, esse vídeo com essa canção Auê, do Marcos Telles. Esse vídeo vai para os discípulos da Comad, ok? Mas, se servir para você que não é discípulo da Comad, amém. Ouça tudo, tire as suas próprias conclusões e retenha para você aquilo que você considerar como bom, né? Eu acho que eu tenho alguma coisa a contribuir. Estou 35 anos na estrada pastoral, 42 anos de ministério, casado há 40 anos, né? Então, eu acho que eu posso ajudar em alguma coisa nessa situação, mas primeiramente para os discípulos da Comad, ok? Eu estudei a letra da música, tivemos um fórum no grupo de música da igreja, né, sobre esse assunto. Tivemos várias opiniões, posicionamentos, né? E eu então me interessei e fui estudar a letra da música e também um pouco da vida desse líder, né, Marcos Telles e tal. Bom, primeira coisa, eu entendi perfeitamente que o vídeo ele tem símbolos ambíguos, isto é, ele tem símbolos que uma pessoa leiga ela pode confundir a identidade do vídeo e da pessoa que ministra. A igreja cristã tem uma identidade, assim como as religiões afros têm uma identidade. E essa identidade tem que ficar muito clara, porque senão pode haver confusão, pode haver uma aparência de sincretismo, né, para aqueles que não têm entendimento, que não conhecem muito bem o Evangelho. E aí pode escandalizar, pode gerar polêmica, que não é o objetivo, creio eu, né, do Marcos Telles, ok? Mas eu quero dizer que eu entendi que essa expressão Zé e Maria não se refere a Zé Pilintra nem a Maria Padilha ou qualquer Maria que são entidades da religião afro. Eu entendi que esse Zé e essa Maria são pessoas que foram excluídas, são pessoas que são discriminadas, excluídas da sociedade. Então é um José comum, é um nome comum no Brasil, Maria também é um nome comum, então ele quis se referir a esses excluídos. A intenção dele ficou clara, é fazer uma crítica à igreja que não alcança essas pessoas que estão à margem da sociedade. Os Zés, as Marias, as pessoas negras, os analfabetos, os pobres, quer dizer, as pessoas que estão à margem da sociedade. E com certeza ele está correto, a igreja ela precisa despertar para alcançar essas pessoas. Então o que eu pude perceber é que a intenção dele é muito boa e que o argumento dele é muito pertinente. A crítica que ele faz através da arte, né, no caso aí da música, é muito pertinente. A igreja precisa realmente ser criticada, precisa ser exortada, né, a ter uma postura de alcance, né, a essas pessoas que estão à margem da sociedade. Porém, na minha opinião, a forma como ele manifestou essa crítica, os símbolos usados, não deixou clara uma identidade cristã, né? Para quem é leigo e olha esse vídeo, pode dar a entender que ali está havendo um sincretismo religioso, e aí é que está a minha crítica. Não é um vídeo que tem uma identidade cristã. Então eu não concordo com os símbolos como o colar que ele está usando, as pulseiras, a saia vermelha daquela pessoa que faz o back vocal, o ritmo, né? Eu sou contra isso porque
pode trazer uma ambiguidade. Esse é que é o problema. O problema do vídeo é que ele pode gerar nas pessoas que não têm um conhecimento dele, quem é ele, qual é o perfil dele, né? Essa ambiguidade. E aí o tiro sai pela culatra, isto é, aquilo que seria uma crítica construtiva e pertinente para a igreja se torna motivo de escândalo. Então, eu acho que ele não foi feliz na escolha do visual, né, dos símbolos usados. Eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre uso para a igreja. Quando você tem um gás, né, esse gás de cozinha, né, que se usa, que está acabando, quando o gás está acabando, o fogo ele fica amarelado, né? E ele chamusca a panela. E quando o bujão está cheio, o fogo fica bem azul, né? Então, o fogo azul, ele não queima a panela. Então, se você fizer for fazer um arroz com o fogo azul, o arroz vai ser feito e não vai queimar a panela. Mas se você fizer com o fogo amarelo, o arroz vai ser feito da mesma maneira, não vai ter diferença nenhuma dentro da panela, a aparência do arroz. Porém, vai estragar, né, aquela comida saborosa, a aparência do arroz, porque você vê a panela toda chamuscada. É exatamente isso que eu acho que aconteceu. Ele fez o arroz, o Marcos Telles, né, fez o arroz, deu o recado que tinha que dar, mas ele queimou a panela. Ele vamos dizer assim, estragou um pouco o propósito, na minha opinião, por falta de sabedoria, né, por falta de experiência. Talvez essa confusão toda gere experiência na vida dele, para que ele possa ter um pouco mais de cuidado. E esse cuidado é bíblico, porque em Romanos 14, Paulo fala que nós temos que ter cuidado com o que o nosso irmão pensa, com os sentimentos do nosso irmão. Nesse texto, Paulo fala sobre comida e bebida, né? Mas nós precisamos ter cuidado para que a nossa razão, a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista não faça o irmão tropeçar. Então, vamos lá, vamos supor, não é o meu caso, é um exemplo hipotético. Vamos supor que eu goste de tomar uma taça de vinho no jantar, um exemplo. Não é o meu caso, mas vamos supor que fosse, né? E aí eu convido uma pessoa para jantar conosco, na minha casa, com a minha família. E eu sei que essa pessoa já foi alcoólatra. Então, por ter sido alcoólatra, ela não pode realmente botar nenhuma gota de álcool na boca, né? Vocês sabem disso. Então, a minha percepção do álcool, ela não pode superar o meu amor fraternal por esse irmão que eu convidei, que é um ex-alcoólatra. Então, eu tenho a obrigação, segundo a Bíblia, de guardar essa garrafa de vinho. Isso não é hipocrisia, isso não é mentira nem engano. Isso é colocar o amor fraternal como soberano sobre a minha opinião, sobre o meu parecer, o meu ponto de vista. Não adianta eu ter uma percepção, um ponto de vista, não adianta eu ter uma visão, mesmo que ela seja correta, se eu imponho essa visão para o meu irmão, né? O meu irmão não é obrigado a me entender. A igreja evangélica é muito eclética, tem todos os tipos de níveis socioculturais. Então, muitas pessoas não têm condições de compreender o que é uma licença poética, qual é a intenção da pessoa. Nós temos muitos pentecostais espalhados pelo Brasil. As igrejas pentecostais são as mais numerosas. Elas alcançam áreas onde existem pessoas semi-analfabetas, pessoas que não têm entendimento cultural. E essas pessoas não têm obrigação de entender o nível poético, cultural, a crítica que o Marcos Telles está tentando fazer à igreja na sua posição de não estar de olhos abertos aos excluídos da sociedade. E essas pessoas então vão se escandalizar, eles vão achar que ali é uma macumba gospel, que ali está havendo uma macumba espiritual, que está misturando, que é Zé Pilintra, que é Maria Padilha, que é isso, que é aquilo, né? Então nós temos que ter essa ética de não impor
a revelação que nós temos ao nosso irmão. Se o nosso irmão não vai entender, se ele vai se escandalizar, então nós temos que fechar a nossa boca. Nós não podemos colocar para fora uma visão pessoal sobre algo que o nosso irmão vai desviar, vai entristecer, vai desanimar, vai se escandalizar. Por isso é preciso tomar muito cuidado com o que se coloca em público, seja em púlpito, seja em rede social, porque ali você tem um leque de pessoas, milhares, milhões de pessoas que vão estar vendo. Então, o púlpito eletrônico, ele é muito amplo, muitas pessoas, olha, então você tem que tomar cuidado com o que você coloca, não porque você vai abrir mão das suas posições, mas em respeito às limitações de quem está te ouvindo. Não é? Então, o escândalo, ele é real. Você pode, através de uma opinião, mesmo você estando certo, você pode escandalizar um irmão que não tem, de repente, a mesma visão, o mesmo entendimento que você. E nesse caso, querido, nós temos que baixar a bola e nós temos que limitar, vamos dizer assim, essa abertura de fazer o que eu quiser, da maneira que eu quiser. Nós temos que atingir um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio, ele é alcançado com supervisão. Todos nós, seres humanos, precisamos de supervisão. Precisamos de supervisão da nossa esposa, precisamos de supervisão dos nossos professores, naquilo que se refere à área profissional, precisamos de supervisão na área profissional, na área espiritual, precisamos de pastores, discipuladores, líderes que supervisionem nossas decisões e atitudes, porque o ser humano ele não foi feito para andar só, né? Quando Eva ela caiu na conversa com a serpente, ela não estava sob supervisão. Adão não estava supervisionando a sua esposa. Quando Arão construiu um bezerro de ouro, Moisés não estava supervisionando, ele estava no monte. Quando Saul decidiu, por temor do povo, sacrificar no lugar de Samuel, ele não estava sob supervisão, Samuel estava fora. Então ele tomou uma atitude de forma independente. Eu citei esses 3 exemplos, mas assim, aí eu só queria fechar com uma pergunta, se o Marcos Telles assistir esse vídeo, quem é o supervisor dele? Ele está debaixo de autoridade? Ele tem um pastor sobre ele? Ele, antes de lançar esse vídeo, submeteu a oração desse pastor, desse líder, ouviu conselhos, quer dizer, submeteu. Como é que funciona isso? Ele tem isso. Se ele não tem um pastor que supervisione ele, se ele não tem um pastor que faça mentoria, se ele não tem um pastor que discipule ele, então está explicado o porquê do equívoco dele. Ele agiu de forma independente e autossuficiente. Se ele não tem um pastor. Se ele tem um pastor, se ele tem um discipulador, se ele tem um mentor, agora é a hora desse cara se manifestar. Ele tem que orientar o Marcos Telles agora como proceder diante desse equívoco. Ele tem que se manifestar nas redes sociais, o pastor dele, como representante, né? Ele tem que se manifestar, ele tem que cobrir agora o seu discípulo, porque eu faria isso, se fosse meu discípulo, eu iria às redes sociais para poder cobrir a vida dele, espiritualmente falando, sem ser conivente com o erro, mas cobrir a vida dele espiritualmente falando, e teria uma conversa séria em particular com ele, expondo os princípios bíblicos que regem a ética, como, por exemplo, do escândalo, como, por exemplo, Romanos 14, como outros, por exemplo, que a Paulo fala para Timóteo, que não deve se dedicar a discussões que não levam a lugar nenhum, né? Então, isso precisa ser corrigido. Eu acho que o Marcos Telles, ele não deve parar de se colocar à disposição de Deus para que Deus o use da maneira que ele foi levantado. Ele tem uma unção muito grande nessa área de louvor, de versos, de talento, né? Para escrever música, para fazer música. Mesmo que sejam músicas para crítica à igreja. Eu acho que ele tem que continuar. Mas ele precisa ser um fogo azul.
Ele não pode mais fazer o arroz e queimar a panela. Então agora ele precisa de supervisão, ele precisa de orientação, ele não precisa ser cortado, linchado. Ele também deve estar, como todos nós estamos, num processo de aprendizado, que as decisões erradas precisam ser entendidas como oportunidades de amadurecimento. Eu espero que seja esse o pensamento dele, que através dessa situação o orgulho não cresça, o ego não cresça, mas que ele possa entender esse problema que está acontecendo como uma permissão de Deus para que ele possa aperfeiçoar, né, o dom que ele tem, o talento que ele tem. Eu acho isso. Agora, quanto à questão das redes sociais, eu vou dar um conselho para os discípulos da Comad e também aqueles que não são discípulos da Comad, se quiserem adotar esse conselho, eu acho que seria importante. As redes sociais têm muita animosidade, muito ódio nas redes sociais, muita gente xingando, ofendendo, criando problemas sérios de relacionamento nas redes sociais, seja por causa de política, seja por causa de questões evangélicas, etc, etc. E parece que a falta de olho no olho, né? Que na rede social você não tem olho no olho, as pessoas ficam mais livres para ofender, né? Magoar e destilar ódio. E eu aconselho meus discípulos, principalmente os mais exaltados, os que têm um pavio mais curto, a não darem a tréplica. Eu acho que o grande problema das redes sociais são as tréplicas. Então, você emitiu sua opinião. O fulano lá do outro lado emitiu a opinião dele contrária para o Cabô. Não dá a tréplica. Não dá a tréplica. Porque a tréplica não vai levar a lugar nenhum. Supondo que o cara lá do outro lado emitiu uma opinião, você foi lá e emitiu a sua contrária, fazendo uma crítica. Tudo bem, você tem esse direito. Mas não entra, se ele der a tréplica, não responda mais, porque não vai terminar bem. Nós temos um hábito aqui na Comad que não chamar os nossos encontros, onde nós discutimos sobre assuntos a nível de reino, de debate. Debate é uma palavra estranha para quem é do reino de Deus. No reino de Deus não há debate. Não pode haver debate, porque o debate é uma briga por ideias, e no reino de Deus tem um rei. A palavra de Deus ela é soberana, não se debate a palavra de Deus, não se debate, né? Não se tem discussões acaloradas sobre a palavra. Nós chamamos de fórum. Então o fórum é uma palavra mais civilizada. O fórum aponta para uma discussão sadia, onde cada um coloca a sua posição com educação, com respeito. O fórum estabelece um limite. Quando alguém começa a levantar a voz, quando alguém começa a ficar nervoso, é hora de parar. O debate não, o debate esquenta, o debate ele vai por outras vias, né? Quer dizer, que não geram um testemunho cristão adequado. Então, é importante que vocês que estão me ouvindo, que são cristãos, não deem tréplica, não alimentem, né, essa discussão, porque nós estamos falando de uma banda e de um pastor, ou de Marcos Telles, que faz parte do reino. Quem é que não erra? E se ele cometeu um erro, vamos dizer, estético, né, que é o meu caso, é a minha opinião, dos símbolos que foram colocados, quem não erra, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Nós não podemos apedrejá-lo agora. Nós temos que orar por ele para que ele ganhe sabedoria, para que o fogo dele seja azul, para que ele queime o que tem que queimar, para que não haja nenhum fogo amarelo, né? E que não haja mistura, mas que ele seja cada vez mais, atinja o alvo, né? No destino profético para o qual ele foi chamado. Então, a minha opinião é que nós devemos cobrir o Marcos Telles em oração, orar por ele, por sua família, para que ele possa, ele deve estar passando um momento difícil, porque o nome dele está sendo falado, achincalhado, acusações seríssimas sobre ele, né?
e que ele possa segurar na mão de Deus nesse momento e possa aprender com Deus. Porque as adversidades, elas não são para destruir, elas são para amadurecer. Que ele possa, então, amadurecer, possa fazer outras canções abençoadas, como ele tem feito, possa abençoar nossas vidas com tantos versos e tantas poesias e tantas canções muito abençoadas que ele nos presenteia através do seu dom, né, dom que Deus deu para ele, e que ele possa, em outras oportunidades, onde uma canção dele se torne uma crítica à igreja ou a qualquer outra instituição, que ele possa fazer isso de uma forma equilibrada e com respeito, principalmente à igreja, porque ninguém é dono da igreja, ninguém é dono da verdade, ninguém pode levantar a bola e a igreja tem dono. A igreja tem dono e não é ele. A igreja tem dono e não sou eu. A igreja tem dono e não é você. A igreja tem um dono, tem um noivo, tem um responsável chamado Jesus Cristo, o Rei. E ele sim, ele tem a capacidade, a prerrogativa de julgamento. Nós não podemos julgar. Nós podemos emitir opiniões com o propósito de abençoar pessoas e trazer elucidação. Mas nós não temos como bater o martelo, nós não somos o dono da igreja. Amém? Então eu queria deixar essa palavra para vocês, que vocês possam ter maturidade nessa hora. Não permitam que essa situação cause animosidade na igreja. Não permitam, sejam maduros, respeitem seus líderes. Você pode discordar do seu líder, com educação, com respeito. Você não pode, assim, insurgir contra o seu líder. Você não pode expor seu líder. Então, pode haver uma diferença de opinião. Você pode, por exemplo, achar que esse vídeo não tem nada demais e o seu líder achar que tem alguma coisa demais. Ok, ele é o líder da igreja. Não o exponha. Não exponha uma autoridade. Né? Não é hora disso. É hora de nós nos unirmos em oração, não caindo na armadilha do diabo, para desunir a igreja nesse momento. Eu vi uma postagem de uma pessoa dizendo que nós estamos às portas de um avivamento. Eu creio nisso. E o diabo já está pressentindo isso. Ele já está prevendo isso. Nós estamos às portas de um avivamento. Então o diabo vai fazer tudo o que ele puder para desunir a igreja, porque pré-requisito para avivamento é unidade. Unidade no reino. Então o diabo vai fazer tudo que ele puder fazer para desunir a igreja e, mais uma vez, abortar, porque nesses 42 anos de convertido, eu já vi, com certeza, umas 3 ou 4 vezes avivamentos serem abortados, justamente por questões pessoais, doutrinárias, de igreja local, pastores que não têm visão de reino, têm visão local, visão limitada, e isso não contribui para o avivamento. Nós estamos num ano de eleições, o futuro do Brasil está em xeque, politicamente falando, a igreja está sob ataque e agora é a hora de nós nos unirmos para que o Espírito Santo venha tomar essa nação. Amém? Então não permita que o diabo iluda você, dizendo que o seu inimigo é o Marcos Telles, ou a música do Marcos Telles, ou o vídeo do Marcos Telles. O seu inimigo é o diabo. Lute contra ele e ore pelo Marcos Telles, para que ele possa ter o melhor comportamento possível, amadurecimento nessa situação. Fiquem com Deus, Deus abençoe e tenham um excelente restante de semana. Fiquem na paz.